as falsas religiões, as superstições, no sentido das ideologias. Uma é ordinária e é a mais letal. A ordinária, a cotidiana. Qual é? A tentação. A primeira ação ordinária do diabo e os seus demônios é a tentação. Católica. Por quê? Porque a tentação, veja, ela nos coloca num movimento frenético de ferir, magoar o coração de Deus. E é justamente na atrição e na contrição, quando nós vamos para o sacramento da confissão, e no final o padre pede para rezar o ato de contrição, mesmo eu pecando contra mim mesmo, mesmo eu pecando contra o outro, mas eu digo o quê? Porque sois tão bom e amável, eu feri o teu coração. Toda a tentação nos leva para o pecado. E o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, diz que a paga do pecado é a morte. Mas o dom da gratidão, gratuito de Deus, é a vida eterna. E em João capítulo 10, versículo 10, ele diz que veio para dar a vida e vida. Eu não gosto muito a vida em abundância, dessa terminologia, que a gente pensa que a abundância é de coisas materiais. Mas eu gosto da terminologia em plenitude. Porque ele mesmo diz que não veio abolir a lei, mas veio dar pleno sentido e plenamente fazer com que nós observemos esta lei. Cuidado. A tentação nos coloca diante dos pecados graves, mortais, dos pecados leves, veniais. Mas que todo pecado vai me roubando a graça operante, a graça santificante, não é? A graça cotidiana de receber, sobretudo, os frutos da Eucaristia e os frutos do sacramento, como dizia Dom Henrique Soares, que receber o sacramento, eu estou recebendo o Cristo total. Eu estou sendo revestido por Cristo em cada sacramento, e diz o Catecismo da Igreja Católica, sobretudo das espécies consagradas, corpo, sangue, alma e divindade, como diz o nosso doutor Angélico São Tomás de Aquino. Vejam. E nós podemos chamar também de paixões, nós podemos chamar de vícios, nós podemos chamar também de concupiscências, que são as nossas inclinações. Quem aqui é que não tem o pecado de estimação? Que está nutrindo, que está alimentando? Quem aqui que pela força de traumas ventrais e até também da maldição familiar, que nós chamamos hereditária, tem inclinações para tais pecados, e o pecado vai nos roubando de Deus, vai nos distanciando de Deus, e quem está distante de Deus se torna vulnerável, e uma pessoa vulnerável se torna uma pessoa fácil. É igualmente o carente é vulnerável, está aberto, abre comportas para todo tipo de sedução, a serpente sedutora, todo tipo de atrativo e encanto. O mundo desperta mais, o mundo fala mais aos teus ouvidos e encanta os teus olhos, que dos 5 sentidos são as 2 portas de entradas. Os olhos, a primeira porta de entrada para o coração e para a alma. Os ouvidos, a porta de entrada para teu intelecto, a tua razão e a tua cognição. Por isso que muitas vezes, não é? E aqui
e aqui o padre presenciou a influência, a sugestão que a psicologia e os antropólogos falam que é a autossugestão de algumas doenças na esfera da neurose, pode também causar alucinação auditiva ou visual, mas também algumas doenças espirituais e ações extraordinárias demoníacas também pode causar em nós. E quando chega aos nossos ouvidos, acontece muitas vezes, que é um dos temas, não é? Sugestões suicidas, pensamentos suicidas, não apenas derrotistas, negativistas e pessimistas. Começa por um olhar de si mesmo, da sua família e do mundo negativo. E cuidado aqui, não podemos entrar, me desculpe se aqui tem coaches, me desculpe se aqui tem positivistas, mas nós não podemos entrar nesse processo, não é, de autoajuda. A literatura de autoajuda está sendo muito vendida. E, igualmente, livros que nós encontramos em aeroportos e shoppings, não é? De best-seller. Cuidado com esses pensamentos positivistas, não é? Que tudo que você colocar na cabeça, você pode alcançar, você é e você pode ser. Cuidado. Eu participei de uma palestra dessa lá em Recife, no 18º andar. E o coach dizia justamente nesse pensamento positivo que eu posso ser longe de Deus, fora de Deus, porque o positivismo filosófico e, não é, o mundo de autoajuda, de coach, de justamente quer incutir na nossa cabeça que eu posso ser feliz, que eu posso me realizar, que eu posso tocar em todas as coisas, longe de Deus e sem Deus. Eu levantei a mão lá no auditório e fiz uma pergunta, não é? Eu disse, fulano, vocês conhecem, é muito conhecido nacionalmente, fulano, pensamento positivo funciona? Eu sempre ando de batina. Ele olhou para mim e disse, sim, padre, funciona. Eu disse, é verdade? E se você pensar, eu não disse eu não, viu? Mas eu disse, se você pensar que é um anjo e que tem asas, e pulando desse 18º andar, você vai voar? Ele disse, assim é para me humilhar. Eu disse, então, seu pensamento não vale. Não é assim? Tudo que eu pensar a ser, eu posso ser? Não é? Tudo. Veja. Foi igualmente quando criticaram São Padre Pio. O Pio, das suas chagas que teve por 50 anos. Criticava que era fruto do quê? Da psicologia doente dele, não é? Então, ele perguntou a quem o criticou, que era um perito, ele perguntou, pense que você tem chifre, para ver que nasce na sua cabeça. Já desde lá, cuidado com a primeira ação ordinária do diabo. Começa com uma coceirinha, como dizia o monge trapista. O que é o pecado? Ele disse, é uma coceira. Começa assim, de leve, não é? E atenção, para a segunda forma, e agora extraordinária, que é a forma de opressão. Opressão. Algumas doenças psíquicas emocionais, elas geram uma doença espiritual que é a opressão. A opressão não é técnico. A gente não usa, não é, no exorcismo como termo técnico, mas a gente usa como termo genérico. O estresse, os aperreios, as preocupações, os problemas, as dificuldades geram uma opressão em nós. As doenças
também geram uma opressão. E o que é opressão? É um estado, veja, não natural, mas um estado pretenatural, e atenção aqui para essa definição, que a gente chama tudo no mundo espiritual. De que é composto o mundo espiritual? De duas dimensões, do mundo sobrenatural e do mundo pretenatural. Entendido isso? O mundo sobrenatural é dividido também em dois, e Jesus nos ensinou no Pai Nosso. A gente só olha para o Pai Nosso para os 7 pedidos que tem, não é? Daquele que conhece o coração do Pai. Eu e o Pai somos um. Mas se a gente usa da teologia exorcística, podemos dividir assim. Como ele nos ensina? Pai nosso que estais nos céus. No plural. Esse é o lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. Uma única natureza. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Singular. É o lugar de Nossa Senhora, na hierarquia. Tudo tem hierarquia, viu? A nossa igreja não é todo mundo junto e misturado, não. Não é? Existe hierarquia. Deus pensou assim, Deus quer assim, porque tudo em Deus é presente. Não existe passado nem futuro, tudo em Deus é presente. Atenção. Tá certo, católico? Tudo em Deus. Deus não me amou, Deus me ama. Deus me ama. Tudo é presente em Deus. Então, na ponta, Nossa Senhora, que foi coroada, que nós rezamos no rosário. Depois, São José, o seu castíssimo esposo. Por terceiro na hierarquia, os 12 apóstolos, fora Judas Iscariotes. Apóstolo depois que foi completado o número dos 12. Não é? Conversando, depois eu vou falar aqui, que no meu terceiro exorcismo, o diabo disse que era Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes se transformou em um demônio. Um demônio que o padre Oscar acrescentou encarnado. Demônio pelo demônio. E no exorcismo foi comprovado isso. A jovem de 18 anos, depois do terceiro exorcismo, eu dei o comando, não é um imperativo, quem tu és, como te chamas, fala pelo sangue derramado das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, Judas Iscariotes. Então, Judas Iscariotes é um demônio. É um demônio. Voltemos, não é? Aqui, não é? Depois, os 9 coros dos anjos, e que nós sabemos, não é? Anjo, arcanjo, querubins, serafins, não é? Potestades, tronos, e assim sucessivamente. E depois vem todos os santos, aí era a galeria dos santos, como nós rezamos na ladainha. Como nós rezamos na ladainha, a igreja, essa hierarquia, toda a corte celeste. Não é bonito isso? E no Pai Nosso, Jesus nos ensinou. Atenção para as orações católicas, estas formuladas e aprovadas pela igreja. Aqui, não é? É o missal, padre? Aqui está toda a teologia da Igreja Católica. Não é? A igreja reza aquilo que crer. Não é? E rezando aquilo que crer, proclama as verdades que crer. É a reza. E eu quero dizer para vocês que o diabo, ele só teme a oração. Só a oração. Nada de magia. Não é? Nada de superstição.
O que é superstição? É uma fé fraca. Superstição é crendice. E o diabo, nessa forma de opressão, diante do sufoco, diante da crise, no fosso, no fundo do poço, o diabo, ele usa desta forma como sedutor, 1000 anos-luz mais inteligente do que Padre Adivânio, mais do que inteligente do que você. Então ele usa da fé fraca, não é? Ele dá sugestão assim, viu? Se você for uma pessoa devota, então ele diz assim, faz novena, mas não manda ir para a missa. Acredita na novena e coloca o santo da tua devoção, do teu amor, não é? Mas não manda se confessar, que é o maior exorcismo, a confissão. Tem católicos bons, devotos, piedosos, que passam anos sem se confessar. E diz assim, eu tenho dificuldades. Já ouviu isso, católico dizer? Eu tenho dificuldades. Confissão não é um recurso psicológico. Confissão é a necessidade da alma, do católico, para voltar à casa do Pai, ao primeiro amor e estado de graça, o qual eu falei aqui. Se você é piedoso, ele vai usar da piedade, da tua piedade. Te enche, não é? Enche. Usa medalhas, usa terço no punho, não é? Te consagra a Nossa Senhora, usa a cadeia, seja no tornozelo, seja em volta ao corpo ou no punho. Vai ficar somente na piedade externa, na proforma. Mas diante dos problemas, das dificuldades, das tentações, das investidas, não consegue ser forte. E por que não consegue ser forte? Porque você tem uma fé natural. Você não tem uma fé sobrenatural, a qual fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 3 coisas depois que ele canta ao amor. O segundo hino de Paulo ao amor que ele conta são necessárias. As virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Caritas, não é? Que tem duas dimensões. A dimensão primeira do ágape, do amor de Deus, que eu faço essa experiência, e a dimensão da solidariedade. Depois que eu recebi o amor de Deus, eu saio de mim na generosidade, que somente a generosidade faz o santo. Se você é mesquinho, se você é comedido, se você só dá a Deus aquilo que lhe pede, que a lei lhe exige, você nem iniciou o processo de santidade. A sua alma lhe pede mais. Somente a generosidade que faz o santo. Se quiser colocar nos seus status, coloque. Tá bem? Essa é a forma de oprimir. E oprimindo-nos, ele quer fazer o quê? Tirar a nossa esperança. Que diz o salmista no Salmo 126, Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és o meu rochedo, Senhor, Tu és o meu abrigo, e só em Ti eu encontro a segurança. E o Salmo 91 diz, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque Tu estás comigo, o Teu cajado e o Teu bordão me dão segurança. Esta fé que nos levanta e que nos faz forte. Veja, uma forma, mas essa é leve. Tem a outra forma, essa forma de opressão gera a segunda extraordinária, que é a obsessão. Enquanto a opressão é externa, a obsessão é interna. É interna. São demônios perseguidores. São demônios, e aqui se localiza os pensamentos que te oprimem, que te seduz, mas que te leva ao homicídio ou ao suicídio. Quantas pessoas já chegaram para mim, e com certeza para o padre Oscar, dizendo,
Padre, eu estou sendo assaltada de pensamentos para que eu mate o meu filho. Uma mãe. A voz diz, vai, mata, pega a faca, não é? Enfia no peito dele. Rasga, lá no Nordeste a gente chama, rasga o bucho dele. Não é? A barriga dele. São esses pensamentos, não é? Coloca chumbinho, tem isso aqui, não é? Dá remédio, toma aquele remédio. Veja, obsessor, aperreia, atormenta a mente de uma tal forma que a pessoa não aguenta. Elas se mutilam, não é? Adolescentes, a partir da puberdade, não é apenas transtorno não, viu, psicólogo, se tem aqui, psiquiatra, neuropsiquiatra, não é apenas transtorno, porque quando eu atendo, faço a triagem, depois que a própria medicina constata que não tem nada, não é? Pelos medicamentos, o tratamento medicamentoso, e ele diz assim, padre, é garapa, eu tomo e não faz nenhum efeito. E, no entanto, os pensamentos, e eu pergunto, uma pergunta sintomática, ao se cortar, você sente prazer? A pessoa diz, sinto prazer. O adolescente diz, sinto prazer. E aqui nesse sentir prazer, não é apenas um desabafo, de uma irascividade, de uma revolta ou rebeldia, de situações sufocantes, seja na família, seja no namoro ou nas amizades, de frustrações e decepções. Não, mas uma sedução para que ali, machucando, se violentando, ferindo, que ele busca isso, ferir a pessoa, para ferir o coração de Deus, a pessoa até mesmo sinta prazer. Veja, sinta prazer. E como tirar isso? Fazer um tratamento espiritual. Aquilo que o padre Oscar já faz aqui com vocês. O tratamento espiritual que acompanha numa escuta qualificada, não é? Na imposição de mãos, numa direção espiritual, levando para que se viva plenamente, com fé e piedade, os sacramentos. Porque a fé e a piedade têm que levar para o sacramento, o que é central da nossa fé. Sim ou não? Sim ou não? Sim. A terceira, qual é? Não é? E aí desemboca para a vexação. Vexação. Aquilo que é interno vai apresentar agora como desequilíbrio, transtorno mental. Crises. Vai apresentar no corpo. Desde uma mancha, que muitas vezes a gente diz assim, olha, eu tive tanta raiva que está aparecendo essas manchas pretas. Não é assim? Não é? Nódulos, cistos, miomas, até o câncer é gerado. Caroços. Só quero contar mais uma aqui da experiência. Chegou uma senhora de 68 anos, ela já havia feito 38 cirurgias. 38 cirurgias. Mas pasme, que depois que abria, todos os exames, os aparelhos detectavam. Depois que abria, não tinha nada. Só veio roubar, matar e destruir. É puro ódio. Não é brincadeira de criança. Não brinque com o demônio. Ele não ama ninguém. E o primeiro que ele faz vítima são aqueles que são seus discípulos e trabalham para ele. Eu nunca vi um bruxo, um mago, um vidente, eu nunca vi um pai de santo, um filho de santo morrer rico, não é? E morrer de doença natural. Só morre miserável de desgraça. Já ouviram? Já viram? É, porque serve ao demônio.
E essa pessoa que está afastada de Deus, essa pessoa que nunca se confessou, essa pessoa que se consagrou, essa pessoa que fez pacto com o diabo de magia com sangue, seja sangue de sapo, seja sangue de galinha ou de tantos animais, de bode, não é que o bode é o símbolo, o animal de Satã. Veja, essa pessoa quando morre, ele consegue levá-la para o inferno. Consegue levar para o inferno. Porque o inferno foi uma criação para a condenação do diabo. O inferno já é dele. A luta dele é de levar os filhos e as filhas de Deus para o diabo. A vexação é por dentro. É por dentro. Vai nos oprimindo, não é? E atenção, cada uma ação dele é cumulativa. Percebeu? Não é? A tentação ordinária, na opressão existe a tentação, na obsessão existe a tentação e a opressão, na vexação existe a tentação, a opressão e a obsessão. É cumulativa para chegar na mais grave. E qual é a mais grave? A possessão diabólica. A possessão. Que toma a todos os nossos sistemas, não é? A medicina diz, ora que são 11, ora que são 13 sistemas dentro de nós, toma toda o nosso sistema motor e psicomotor, e todas as nossas faculdades e os nossos sentidos. E o que é possessão? É 24 horas? Não. O diabo nos chama de mula, de montaria. Ele usa e abusa na hora que quiser. Você tem portas largas para que ele possa entrar. Por isso que é tratamento, viu? Exorcismo é tratamento, como se faz um tratamento psíquico-emocional, como se faz um tratamento físico, corpóreo. É um tratamento. Não é sessão de descarrego. O padre impõe as mãos, cai, não é? E quando levanta, estou bom. A Igreja Católica, o padre não é de Macedo. Charlatão que engana. Posso falar isso aqui, padre? Não é? Dentro das falsas religiões. A maior ideologia e a maior heresia se chama, não é? Protestantismo. E a igreja vem combatendo, mas nunca vai se acabar. Até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tira da igreja verdadeira. Se é falsa religião, só existe uma religião verdadeira, que é o cristianismo dentro da religião, e dentro dela, por 16 séculos, somente a igreja, que é a Igreja Católica. E se todas as igrejas que vieram de uma heresia, logo, racionalmente, não são verdadeiras, sim ou não? Então, todas as denominações ou comunidades eclesiais, como falam os documentos da igreja, são charlatães. Não troca o certo pelo duvidoso, pelo errado. Jamais. Tem gente que está há 50 anos, na hora da morte, e aqui eu quero voltar para essas tentações, porque no final do texto, Lucas diz o quê? E ele o deixou nas tentações para voltar no tempo oportuno. E qual foi o tempo oportuno? Foi na hora da morte de Jesus. E na nossa hora da morte, não é? Que é o combate final, ele chega para nos tentar, e tem gente que nessa hora aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A linguagem eu sei porque eu fui protestante 15 anos. Sei de toda a linguagem, conheço por dentro. Era da igreja pentecostal, não é? Assembleia de Deus, por 15 anos, porque toda a minha família era protestante. Minha avó teve 31 filhos, a reação sempre é essa.
Minha avó teve 31 filhos. É só um parênteses que eu estou abrindo, viu? Eita, já estou na hora. Não é? Criou mais 11 de um caso do meu avô. Era safadinho ele, não é? E de quebra me criou. Porque minha mãe me tentou me abortar. E eu sou duro de matar 4,8, não é? E minha avó disse, eu já criei 42, eu crio mais um. Eu fui criado, como ela era protestante, então eu fui até os 15 anos. Ela morreu de infarto, ela morreu, e aí eu fiquei, veja, as manobras de Deus, os desígnios de Deus, fiquei revoltado com Deus, passei 3 anos sem rezar sequer o Pai Nosso. Depois Nossa Senhora me pegou, pisou na cabeça da serpente, não é? E me pegou, e eu já entrei no catolicismo como vocacionado. Como vocacionado. E graças a Deus, a minha vocação depende dela, não é? Já 19 anos de padre, nunca tirei férias e nunca descansei na segunda-feira, que é o descanso do padre. E a evangelização me realiza, porque eu faço aquilo que gosto e amo, não é? E quem faz aquilo que gosta, que ama, não sente cansado. Veja, vem psicólogos me dar conselho, mas o Senhor tem que se descansar, o Senhor tem que tirar férias, o Senhor tem que fazer lazer. Não, meu lazer é estar todas as noites, durante 2 horas de joelho, na presença de nosso Senhor, nosso Deus amado, nosso Deus sacramentado. Antes do exorcismo, eu pensava que rezava antes, mas depois do exorcismo, já 12 anos, eu vi que eu rezava pouquíssimo, tem que rezar muito mais. Como dizem os padres, os terapeutas da igreja, não é? Agora, o reúne para os homens, viu? Eles dizem assim, ó, unânimes, o homem que não reza não é homem. O homem que não reza não é homem. E por quê? Eles fundamentam, porque quem reza, reza é diálogo, oração é diálogo e diálogo é proximidade. O Senhor não admite telas. O Senhor não admite inteligência artificial. Tudo é natural com o Senhor, tudo é presença. Tudo é presença. O Senhor não admite conversinha por WhatsApp com Ele. Você tem que chegar na presença dEle, dobrar os joelhos. É proximidade. E quem se aproxima do Senhor vai olhando para Ele e vai aprendendo com Ele. Então a nossa humanidade é moldada pela humanidade de Cristo, que é o verdadeiro humano, que é o verdadeiro homem. Entendeu agora, homem? Reze não para você ver. Então, possessão é isto. E a quinta, para terminar, posso, padre? A quinta, para terminar, é a infestação. Enquanto a possessão só se dá em seres humanos, em pessoas, não é? A infestação é nas criaturas, nos animais, em estrutura física, material, em casa, não é? Em lojas, enfim, em empresas, viu? E na sua casa e nos objetos. Atenção para um objeto infestado. O que é isso? Um objeto que tem malefícios. Foi feita uma consagração com esse objeto, colocaram um malefício nele, fizeram uma magia, que no popular a gente chama de macumba, não é? E, por exemplo, estão fazendo isso agora, viu? Pegando uma imagem sacra, bonita, não é? Mas consagra ao demônio, coloca um pozinho nela e lhe dá de presente.
Isso pode vir no terço, isso pode vir no teu escapulário, isso pode vir na medalha, na tua medalha. E depois de 8 meses na tua casa, já começa a manipular os membros daquela casa, os habitantes daquela casa. Contaminação, vista turva, dores da cabeça, na nuca, não é? Ânsia de vômito, veja, dores no estômago, começa a influenciar, e você começa a ver sombra, não é? A ver fantasmas na sua casa, os cristais começam a quebrar. Os antigos chamavam de vento mau, começa a entrar e quebrar o espelho, não era assim, né? O vento mau entrou e quebrou, porque tem algum malefício, e fez por inveja. A física quântica explica a inveja. Por que a inveja pega, padre? E eu fiquei pensando nisso, né? E a teologia, seja a parapsicologia, não é? Que a gente sabe que não tem nenhuma importância técnica, científica, mas também a teologia exorcística também não explica. Eu fui pesquisar, não é? O nosso corpo, aqui tem, o médico pode concordar comigo ou não, o nosso corpo é composto de química e energia, não é verdade? Química e energia. E por onde sai essa química e essa energia? Por onde sai? Tem que sair, não é? Sai pelo suor, sim ou não? Pelos poros? Ok? Sai pelos poros. A gente diz lá no vou tomar um banho de água salgada no mar para tirar a marisia. A marisia. Veja, sai, entra na corrente de ar, por isso que somente a Igreja Católica não tem escrúpulo de dizer que existe espírito dos males espalhado nos ares. Entra na corrente de ar e nós inalamos. É como se fosse um choque térmico. A energia boa com a energia ruim que está dentro de você. E se sua imunidade espiritual não estiver boa, que geralmente não está boa, que nós cuidamos da mente, do intelecto, nós cuidamos do corpo, né? Caminhada, Cooper, academia. Agora, tem mais academia hoje do que frigorífico e padaria. Não é verdade? Não é? Tudo para o bem-estar e qualidade de vida. Cuidamos, mas da alma relaxamos. Então tem gente que tem um corpo bombado, não é? Cresceu, inchou, todo trincado, todo dividido, barriguinha de tanque e com os gominhos, mas raquítico na alma, porque não reza, porque não ora, porque não está junto de Deus. E a inveja pega por causa disso. Contamina. Primeira dimensão da inveja. A segunda dimensão da inveja é que o invejoso vai fazer um malefício para você. Aí vai para a macumba, para o terreiro, para que a tua vida não dê certa. Para que a tua vida seja atropelada. E geralmente faz em 2 dimensões. Quais são as 2 dimensões? Na dimensão afetiva e na dimensão financeira. Repare bem. Repare bem. Você, depois de 20 anos, o seu relacionamento era ótimo. E aqui não tem traição, não tem nada. Começa a perceber que não estão se entendendo mais. Os casais vêm, padre, mas eu brigo por besteira. Não tem motivo de brigar. E a gente briga. Está insuportável a convivência da gente. Não é? Eu não tive pena não, mas eu tive misericórdia de um casal que um já tem 85, outro já tem 86 e 60 anos de casamento. E ela veio para mim, ela tem
85 anos, e falei para mim: ô padre, o amor pelo meu velho acabou. A gente não se entende mais. Eu não sei o que está acontecendo. Não é? Ela só tinha um dentinho assim. E eu perguntei: será que eu posso falar isso? Vocês ainda beijam na boca? Ele olhou para mim e disse: eca, padre, isso não. Mas eu disse: quem ama, beija na boca. Não é verdade? O casal tem que namorar, como pede a Igreja Católica. É a expressão. Tem que estar junto, tem que se curtir, não é? Aí eu disse: mas o que foi que aconteceu para que vocês não estejam mais, depois de 60 anos, não se entendendo mais? Ela começou a contar. Porque o meu filho procurou essas casas e trouxe uma oferenda para a minha casa há 2 anos e eu destruí. E depois que eu destruí essa oferenda, começou toda a desgraça entre eu e o meu velho. Olha aí, a vida afetiva, não é? O filho perdeu o emprego, a filha deixou os estudos, e tudo que vinha dando certo, está dando errado agora, na vida financeira. Eu disse: a senhora precisa de um tratamento espiritual. Quando a minha intercessora fez as orações de libertação, a mulher caiu. Já estava toda contaminada, porque como as doenças psíquicas, emocionais, físicas, as doenças espirituais, com o tempo ficam crônicas também, e fica difícil a libertação. Para Deus tudo é possível, mas se você não abrir, nem Deus pode fazer. Santo Agostinho, no século V, disse: o Deus que te criou sem ti, jamais poderá te salvar sentir, não é? E tudo isso, as ideologias, e a mais recente de gênero, mas existem tantas outras, as falsas religiões, sobretudo a superstição, veja, e os pensamentos suicidas nos leva a tudo isso. Abre portas abertas para a possessão demoníaca. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.